Bem, voltamos então, né? Nesse terceiro e último bloco. E aí já vou começar com uma provocação, Leopoldo. Dia 20, dia da consciência negra ou da paciência negra? Ou as duas coisas, né? Ou as duas coisas. Eu acho que o mais importante é nós pensarmos as razões pelas quais a escravização terminou no Brasil. E acho que esse é o grande mote, ao meu ver, do dia 20, do Dia da Consciência Negra. Porque eu sempre tive a informação escolar de que a abolição do regime de escravização aconteceu porque um grupo de nobres brasileiros, de uma nobreza brasileira, por motivos altruísticos, um dia entendeu que aquele sistema era um sistema super cruel e resolveu, através de um processo legislativo, tentado pela lei do sexagenário, tentado pela lei do ventre livre, e num dado momento conseguiu abolir a escravização. E essa é, para mim, uma grande falácia, porque esses experimentos de abolição foram experimentos que tinham um único propósito, que era o de começar a indenizar as pessoas que já sabiam que o sistema de escravização ia terminar. E ia terminar não por uma razão altruística de uma nobreza que se cansou de chicotear pessoas negras no tronco, mas terminou porque era economicamente inviável. As pesquisas nos mostram que uma pessoa negra, no auge da sua capacidade de produção, equivalia a uma casa popular, o valor, né? Então, comprar uma pessoa escravizada era a mesma coisa que para nós hoje comprar uma casa popular. Ou seja, não era um valor pequeno. Era um investimento que se recuperava dali 10, 15 anos. Então, a pessoa precisava trabalhar 10 anos, 12 anos, para começar a reverter um resultado financeiro a partir do investimento que se tinha tido. E a partir do momento em que essas pessoas fogem, e elas não fogem de forma isolada, elas fogem coletivamente, isso é um boicote tão grande, né, muito maior do que o suicídio, muito maior do que a queima da produção. É um boicote tão grande ao sistema de produção que a percepção do dono do meio de produção é muito mais barato e mais inteligente eu investir 30 dias de trabalho e renovar, ou 15 dias de trabalho, e renovar isso periodicamente, porque se a pessoa foge, se a pessoa morre, eu perco pouco, do que eu investir 15 anos e no quinto ano perder esse investimento e não ter mais ele. Então, foi essa forma de boicote, né? E isso é um referencial que não é meu, obviamente, né? Mas está lá em vários autores, dentre os quais Caio Prado Júnior. É uma forma de boicote tão grande que mina por dentro o sistema de escravização. Então, o 13 de maio ele é uma formalização praticamente irrelevante, porque naquele momento muitos lugares já não tinham mais escravização, a abolição já tinha acontecido na prática, por uma questão utilitária, em outros lugares continua acontecendo. Né? Pode falar, Campinas foi a última cidade do país a abolir a escravização. Se você pensa na Lei Áurea, isso não faz sentido. Como assim uma cidade? Só faz sentido por quê? Porque, apesar da lei, continua escravizando pessoas. Então, o grande mote não foi a Lei Áurea. O 13 de maio é uma formalidade irrelevante. O grande mote foi o aquilombamento. Esse foi o motivo. E por isso falar em Zumbi dos Palmares, que é o maior ícone, né, que nós temos do aquilombamento, do quilombismo no Brasil. Né? Então, a consciência é essa, né? Partir do pressuposto que a pessoa negra é a grande responsável pela abolição do regime de escravização, e por isso o 20 de maio é um dia de consciência, e é um dia de paciência porque, como é difícil as pessoas perceberem isso, né? Como a cultura escolar que nos foi trazida, né, nos traz essa dimensão, é difícil de ser rompida com ela. É interessante analisar isso, né? E quando você falou, a sua fala é bastante contundente, né? Quando fala da questão de uma pessoa custar uma casa popular, né? E estudando direito do trabalho, a gente vê como uma grande vitória, uma grande luta, a não mercantilização do trabalho. E o que dirá de uma pessoa.
E aí, já aproveitando então essa deixa, né, e que a gente foi até lá atrás, indo um pouco mais para frente, não sei se você chegou a ver, né, foi uma questão bastante interessante sobre um caso da Amazon, de uma seleção de pessoas, né, que teve uma empresa que foi colocada para uma seleção para pessoas da Amazon, e aí foi passado toda algumas especificações, né, para que fossem atendidos o cargo, e no final das contas, todas as pessoas selecionadas eram brancas, homens, cis, sempre, né? E aí foi inclusive intentado uma ação, né, falando que o algoritmo teria sido racista, na verdade. Sendo que, na verdade, o algoritmo não é ele por si só racista, mas sim um instrumento, né? E aí a gente vê também relações de trabalho sendo instrumentos, né, de perpetuação dessa questão do racismo, né? Como você vê essa relação, até mesmo com a justiça do trabalho, né, onde a gente vê questões de racismo sendo tratadas como um assédio moral, né? Como você vê isso? Vamos lá. Acho que o primeiro ponto é a gente ter a percepção de que as pessoas são o que são, e há pessoas super bem intencionadas e colocam essas intenções em prática, e há pessoas mal intencionadas que colocam essas intenções em prática, e há pessoas que são super bem intencionadas, mas por uma questão de conjuntura, e aí a questão do racismo, né, colocam em prática a sua não intenção, de alguma forma isso tem uma intencionalidade. Né? Tudo isso para dizer que, ainda na questão anterior, para fazer o gancho com essa, é claro que existiam pessoas ali que tinham alguma condição de nobreza, algum privilégio socioeconômico, que tinham uma verdadeira inclinação para o abolicionismo, e quando eu falo da consciência negra, eu não quero dizer que esse movimento abolicionista é um movimento sem importância. É claro que a gente tem que conjugar esses dois fatores, né? E eu falo isso porque a universidade que nós estamos, ela começou num contexto de acolhimento, inclusive de pessoas negras, por uma razão muito altruísta. Então, uma coisa não nega a outra. Quando a gente coloca luz sobre algo, não significa que aquilo que não está sob nossa análise não tenha luz também, né? E tudo isso para dizer, e chegando nesse ponto, que às vezes, ou muitas das vezes, infelizmente, as pessoas são mal intencionadas no sentido de dizer que elas têm um perfil tal, e esse perfil tal é o que elas desejam, e fazem isso por uma questão cultural de racismo. O algoritmo, né, ele não se autocria, pelo menos ainda não. Se ele nesse sentido, a gente já fala em inteligência artificial generativa, né? Mas para além disso, né, alguém criou isso, né? Alguém manipulou isso, né? E esse alguém tinha uma intencionalidade. Isso não é novidade, né? No meio eletrônico não é novidade. A gente tem no Brasil um caso super emblemático, que inclusive foi objeto de julgamento não, né? Foi objeto de análise da Comissão Interamericana, está pendente de sentença na corte, se não me engano, não foi dada a sentença ainda, que é o caso da Gisele Ferreira e da Neuza Nascimento, né? Que foram buscar um emprego e foi dito a elas que não tinha vaga, e uma amiga delas foi à tarde, e à tarde teve a vaga, a diferença é que ela era branca e as duas eram negras, né? Então, quem criou esse algoritmo teve, de alguma maneira, essa intencionalidade, né? Quem manipulou isso, né? O fato é que você não responsabiliza a máquina, mas quem fez aquela programação. Por quê? Porque isso perpassa o ideário das pessoas, de alguma forma, perpassa o agir das pessoas, seja através de uma prancheta em que ela coleta dados, né, para saber quem entra e quem não entra, seja através de um programa que está ali feito com um determinado propósito, mas que se alimenta de um banco de dados que tem esse enviesamento e que pode ser bastante prejudicial nas suas conclusões. Né? Leopoldo, essa questão é muito importante, eu acho, porque hoje a gente enxerga a questão do racismo algorítmico ou do racismo relacionado à tecnologia de um lugar que muitas vezes entende-se por óbvio que não é a máquina que faz, quem que a gente vai responsabilizar, mas mais do que isso, de exacerbar o racismo e os preconceitos de uma forma geral que existem na sociedade, né? Porque por mais que um cientista de dados, por exemplo, não esteja mal intencionado quando ele cria, supondo, o código, o banco de dados pode enviesar.
E isso aconteceu, inclusive, quer dizer, vou tomar até um pouco de cuidado, é o que pelo menos é veiculado, né, o que aconteceu com relação ao caso Compass nos Estados Unidos, que a gente já estava conversando, em que pessoas eram, enfim, um algoritmo que buscava definir o nível, a probabilidade de reincidência de uma pessoa sendo colocada em liberdade condicional, liberdade provisória nos Estados Unidos, e no final das contas descobriu-se que esse algoritmo ele é racista. Foi retirado, enfim, o tribunal estava fazendo uso dele, foi uma baita confusão, e o enviesamento veio justamente do banco de dados. Mas nesse contexto até de tecnologia, de discriminação e afins, queria te perguntar como você enxerga enfim, né, essa situação toda. Então, a tecnologia ela contribui de forma positiva para o combate ao racismo, para o enfrentamento, ou, pelo contrário, colocar essa população no estado de hipervulnerabilidade por não ter eventualmente acesso à tecnologia e ainda ter toda a questão racial. Qual que é teu parecer disso? Eu acho que o primeiro ponto é a gente partir do pressuposto que os meios informáticos, tecnológicos, são meios, né? E não são atores. Porque a gente costuma dizer, a internet é isso, a internet não é, né? A internet, ela serve para que as pessoas façam o que elas queiram fazer, o que elas possam fazer. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E enquanto instrumento, isso pode servir para coisas maravilhosas, como pode servir para coisas terríveis, né? E aí, quando você trabalha com informação, banco de dados, tem uma questão que me parece muito sensível, embora essa não seja a minha expertise, né? Mas eu fico imaginando que se você tem uma imagem de uma pessoa de um determinado fenótipo, de um determinado estereótipo, que recebe lá milhões e milhões de curtidas, e você tem uma imagem de uma pessoa negra que tem lá uma quantidade infinitamente inferior de curtidas, o banco de dados se forma a partir de um pressuposto de qual é a preferência. E ali, aquilo porque o ambiente vive disso, né, de engajamento, tem toda uma questão comercial por trás disso. E aí eu fico imaginando que aquilo que dá mais engajamento, que tem mais curtida, vai ser veiculado, vai estar no espaço privilegiado. Isso pode reforçar essa questão de discriminação, né, esse aspecto de discriminação. Seja porque se reforça esse estereótipo de uma pessoa branca, né, a partir de um determinado fenótipo, seja porque isso, em alguma medida, pode refletir nessas análises para dizer quem é que está na cadeia, ou quem deveria estar na cadeia, ou quem não deveria estar. Né? Então, acho que tem essa dupla dimensão, né, de poder ser potencialmente muito bom, porque os meios as redes sociais, por exemplo, serviram como instrumento de amplitude para vários movimentos e para a conscientização de várias circunstâncias, para a proteção de várias pessoas, né? Hoje, quando uma pessoa negra liga um celular, começa a filmar, fazer uma live ali, é uma forma de proteção, né? Ou seja, serve para isso, como pode servir também para outros propósitos e outros fins, né? Black Lives Matters começa Exato. exatamente daí. Né? Pois é. Eu não sei se vocês viram, mas eu também não vou lembrar o nome da pessoa, mas teve uma publicação que ganhou muita proporção no Instagram recentemente, que foi uma moça, não sei, enfim, qual que é a profissão dela, mas ela fez um pedido para uma inteligência artificial criar uma imagem dela, posso também estar me equivocando com os termos, mas, por exemplo, uma imagem dela no Brasil. E ela coloca uma foto dela para a inteligência artificial usar de parâmetro. E ela a inteligência artificial, ela cria uma imagem ela é uma pessoa negra, dessa mulher negra numa favela segurando uma arma. Então ainda tem toda essa questão envolvendo, né? Porque o banco de dados que vai formar a imagem, né, ele forma a partir de uma informação. E uma informação que é comumente veiculada associa o Brasil a isso, né? É claro que há informações associando o Brasil a outras coisas, mas talvez, né, de novo, não é a minha expertise, mas talvez o volume de informações com esse viés seja tão grande que na probabilidade de você pensar uma ou outra coisa, se pensa isso com mais recorrência do que se pensa outras informações. Né? É isso mesmo. Bom, então
Leopoldo, te agradeço em nome do Instituto também. E também aproveito para agradecer ao Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, minha alma mater, a quem eu tenho muito carinho, inclusive, por ceder o espaço, pelo tempo, por absolutamente tudo. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço ao Instituto, né? A universidade também, né? Que nos acolhe diariamente, né? Para esses eventos também. Mas é um instituto que promove esse debate, promove esse tipo de evento e que também nos acolhe as nossas pesquisas e potencializa nossas pesquisas. Perfeito.